Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, te louvamos, te agradecemos pela Tua graça, Tua misericórdia sobre nós. Abençoa-me, Senhor, que estarei pregando, Senhor, trazendo a Tua palavra e que eu seja verdadeiramente um canal de bênção, Senhor, para o Teu povo. Fala através de mim, Senhor, e edifica-nos com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, Efésios 2, vamos ler apenas um versículo. Capítulo 2, versículo 8. Todos acharam? Efésios, capítulo 2, versículo 8. Um texto conhecido nosso, mas a palavra se renova. A cada vez que a gente lê, ela está sempre se renovando. Vamos ler juntos? Efésios 2, versículo 8. Porque, pela graça de Deus, só esse pedacinho. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Podeis se assentar? Nós temos no nosso dia a dia a ideia de que quando algo é de graça, não tem grande valor. E nós não valorizamos as coisas que são de graça ou baratas. Mas o que nós vamos meditar aqui é uma preciosidade de Deus. Quando a palavra de Deus fala, quando o apóstolo Paulo registrou aqui, pela graça vocês são salvos, mediante a fé. O que Deus está oferecendo aqui? O que Deus está entregando? Que presente Deus está te entregando? Nós somos remidos por 4 atividades de Deus, 4 atividades que Deus realizou em nosso favor. Deus oferece vida aos mortos. Ele oferece libertação dos cativos, perdão dos condenados e, por fim, a redenção em Jesus Cristo. É sobre isso que nós vamos discorrer nesse texto. E na carta de Paulo aos Efésios, dentre vários outros assuntos que foram tratados, Paulo faz um contraste da natureza humana e da glória divina. O contraste que há da nossa condição humana caída com a compaixão divina. E vamos começar pela natureza de Deus. Se você voltar um pouquinho, no mesmo capítulo, no versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. A natureza de Deus é amor. Deus é rico em graça, em misericórdia, e são essas riquezas que nos tornam possível a salvação. Nós temos acesso à salvação por causa dessa riqueza, da graça e da misericórdia de Deus. A seguinte, que está no versículo 5, diz:
estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E Deus nos ressuscitou. Ele nos tirou da sepultura espiritual na qual nós fomos colocados por causa do pecado. Quando o homem caiu, ele ficou condenado a uma morte eterna. E Deus nos retirou dessa sepultura, nos resgatou dessa sepultura. O terceiro aspecto aqui, Deus nos exaltou. Nós não só saímos da sepultura e fomos ressuscitados, mas também nós somos exaltados. Nós estamos aqui para o louvor da glória de Deus. E a partir do momento que nós somos exaltados entre os homens, Deus é glorificado. Há um propósito quando nós brilhamos através do Espírito Santo, porque a exaltação é para Deus, a glória é para Deus. E nós devemos sempre nos lembrar disso. Tudo o que nós temos vem de Deus, pertence a Deus e é para Deus. Tudo é graça, tudo é misericórdia de Deus. Não é nenhum merecimento que nós tenhamos. Aprove a Deus olhar para mim, olhar para você e nos abençoar com essa maravilhosa graça. E o quarto aqui, a quarta atividade de Deus para a nossa vida é que Deus nos guardou. A meta principal, se eu posso dizer uma meta de Deus, a meta principal de Deus é a nossa salvação. O propósito de Cristo, quando foi na cruz do Calvário, foi cumprir tudo o que a lei exigia para poder nos resgatar. A partir dali, nós passamos a ser propriedade de Deus, propriedade exclusiva de Deus. E nós somos como um troféu para Deus. E eu quero ilustrar isso que eu estou falando para vocês com uma passagem bíblica. Vou pedir para vocês para abrir no livro de Samuel, segundo livro de Samuel, no seu capítulo 9. Todos aqui conhecem Mefibosete? Quem não conhece? Vamos falar sobre Mefibosete, que é uma ilustração com a graça de Deus aqui. 2 Samuel, capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 1, de 1 a 9 apenas. Todos já acharam? Um dia, Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade, da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar.
Então Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E Davi disse a Mefibosete: antes da gente continuar, imaginem a situação, você, neto de um rei que já é morto, e esse rei passou a vida perseguindo o atual rei, que fez com que você fosse à presença dele. O que passa na sua mente? Como é que você imagina isso? Vamos continuar. Ele perguntou, vamos voltar aqui. Davi disse, Mefibosete, ele respondeu, aqui estou, às suas ordens. E Davi lhe disse, primeira expressão de Davi, não tenha medo, porque eu serei bondoso com você, por causa de Jonatas, seu pai. Alguém já tinha conquistado esta bondade que Davi iria passar a Mefibosete. Algo semelhante com o que nós estamos meditando? Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Mefibosete ainda não estava entendendo o que estava acontecendo, e ele fala, então Mefibosete se inclinou e disse, quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Eu me vi nessa situação, meditando nessa palavra, eu me vi na posição de Mefibosete antes da minha conversão. Quando Deus me chamou, quando diversas vezes eu neguei ao chamado, levei 8 anos para me converter, de fato, eu lembrei de tudo isso e eu me vi nessa posição. Porque eu não tinha merecimento e eu não tenho nenhum merecimento. Aprove a Deus usar de graça e misericórdia para comigo. Nenhum de nós aqui tem merecimento. Tudo é a graça. Pela graça, nós somos salvos. Não há nada que eu vá fazer, não há nada que você vá fazer que vai nos tornar merecedores da graça de Deus. Terminando aqui no 9, então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo o que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao neto de seu senhor. Davi está usando de benevolência por amor a Jonatas. Um relacionamento que ele teve, uma amizade, uma fidelidade que ele teve ali, mesmo tendo Saul perseguido ele a vida toda, tudo já tinha passado, Davi já estava pleno ali, mas ele se lembrou, existe alguém, o interessante é que a palavra de Deus ela começa, será que resta alguém ainda da família de Saul? No primeiro momento ele não está nem pensando em Jonatas, ele está pensando na família de Saul, porque Jonatas, que era a pessoa que ele amava ali da família, veio através de Saul. Então, nesse aspecto aqui, Davi está honrando o seu inimigo, mesmo depois da morte. A salvação, ela
é um presente. Ela nunca será uma recompensa. A salvação é um presente. E eu falava isso para as crianças, quando eu ensinava sobre esse texto, eu falava para as crianças, a salvação é um presente que Deus nos dá sem nós merecermos. E nós somos fruto de um amor maior. Nós somos fruto do amor de Deus para conosco, que nos amou sem merecermos. E Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Depois que Jesus foi crucificado, Ele lá na cruz do Calvário, Jesus se lembrou, se é que eu posso dizer, se lembrou, Ele sempre teve em mente cada um de nós. E Ele sabia exatamente onde nós estaríamos em cada momento da nossa vida. E, como eu já falei, é muito comum a gente não valorizar algo que seja de graça. Mas embora a salvação seja de graça, ela teve um preço muito alto. Esse preço foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Mesmo que eu derramasse o meu sangue na cruz, não teria a salvação. Jesus pagou o preço que deveríamos pagar, precisaríamos pagar, mas simplesmente não poderíamos ter pago. E jamais teríamos salvação se Jesus não tivesse passado pela cruz. Mas Jesus foi à cruz e quando Ele declarou, está consumado, Ele estabeleceu de uma vez por todas, quando Ele falou, bradou, está consumado, entregou o seu Espírito, morreu e ressuscitou, Ele estabeleceu a nossa salvação. E ela é pela fé e a graça. Não é somente pela graça. Pela graça nós somos salvos, mas ela vem pela fé. E uma coisa que aconteceu com Mefibosete, se você continuar lendo a história, continuou morando em Jerusalém, mas todos os dias ele comia à mesa do rei. Hoje nós temos acesso à mesa do Senhor, onde nós lembramos do sacrifício do Senhor, que garantiu, conquistou e garantiu a nossa salvação de uma vez por todas. Que o Espírito Santo fale mais ao coração de vocês, medite sobre essa passagem e no grande amor com que Deus nos amou. Curve a sua cabeça. Louvado seja o nome do Senhor.